Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e esse canal foi criado para ensinar contabilidade e direito tributário de maneira prática e objetiva. E hoje eu vou estar comentando, na verdade, complementando um vídeo que nós fizemos no bate-papo tributário, onde nós comentamos sobre aquela decisão da segunda turma do STJ que analisou a questão do ágio interno. O que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou comparar aquele caso com o caso da Cremer, que foi julgado pela primeira turma do STJ, e para a gente poder entender quais foram os fundamentos de cada decisão, né, para a gente poder entender é, como o STJ está pensando em relação a esse tema, né? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber as notificações, compartilhe esse vídeo para poder ajudar o desenvolvimento do canal e isso ajuda muito aí no nosso crescimento. Então, hoje, o que a gente vai estar falando? A gente vai estar analisando dois casos que foram julgados pelo STJ, né, referente à operação de planejamento tributário envolvendo ágio interno. Então, o primeiro caso vai ser analisado é o RESP 2026473, que é o caso Kremer, né, que foi julgado pela primeira turma do STJ, e vamos analisar o caso da viação Joana d'Arc, que foi o RESP 2152642, que foi julgado pela segunda turma do STJ. Então é importante, esses casos, né, essas operações societárias, né, se tratam. Então, se trata de uma substituição de capital a valor de mercado em empresas veículo, né, no qual essa empresa veículo reconhece o ágio, né, quando foi feito esse aumento de capital. Então, a empresa que faz a capitalização reconhece uma receita diferida, a empresa que recebe as ações, né, que são incorporadas ao seu capital social, reconhece um ágio nessa operação por força da equivalência patrimonial, né? Posteriormente, essa empresa veículo é incorporada pela empresa operacional, de maneira a transformar o ágio em despesa dedutível. E é importante a gente deixar bem claro que essas operações foram feitas sob a vigência da Lei 9.532 de 97. Então, até eh, dezembro de 2013, nós temos uma situação jurídica, né, uma fundamentação jurídica das operações de ágio, que é regido pela Lei 9.532 de 97, e a partir de 2014, nós temos a Lei 12.973, né, que regulamenta as operações de ágio, tá? Esses dois casos tiveram atuação por parte da Receita Federal do Brasil, foi feita a impugnação pelas empresas, a ADRJ negou o provimento à impugnação, por se tratar de operação de ágio interno. Essas operações foram julgadas pelo CARF e o CARF negou o provimento ao recurso do contribuinte, né? E aí o contribuinte não concordando com essa decisão, né, com essa atuação, entrou com medidas judiciais no Poder Judiciário, tiveram acordos favoráveis no TRF, TRF2, TRF4, e houve recurso especial por parte da Fazenda, e foi o resultado desses casos que vamos julgar hoje, analisar hoje. Então, voltando, né, fazendo uma revisão, né, a questão do ágio, né, quais são as premissas que a gente tem do ágio, que sob a vigência da Lei 9.532 de 1997. Então, o fundamento legal são o artigo 7º e 8º da Lei 9.532 de 97. Eu acho que é a diferença positiva entre o valor patrimonial e o valor da aquisição. Então, eu tenho um PL de 100, paguei 200, essa diferença de 100 para 200 é ágio, que o contribuinte vai reconhecer quando é feita a equivalência patrimonial. Então, o ágio só surge quando? Em investimentos avaliados pela equivalência patrimonial. E o ágio na vigência da Lei 9.532 de 97, ele poderia ser contabilizado sobre três fundamentos econômicos. Então, o primeiro é a diferença de valor mercado e valor contábil dos ativos. Segundo, rentabilidade futura. E terceiro, outras razões econômicas. Então, se tivesse qualquer outra razão que não fosse rentabilidade futura ou diferença de valor mercado e valor contábil de ativos, como fundo de comércio, por exemplo, como marca, era contabilizado como outras razões econômicas. Só que o que as empresas faziam? A grande maioria delas, para poder se aproveitar da dedutibilidade desse ágio, porque quando você fez essa incorporação da sociedade numa outra, esse ágio era transferido para essa outra empresa, a incorporadora, era reclassificado como ativo diferido e poderia ser amortizado à razão de uns 60 avos. E para que você pudesse fazer isso, o fundamento econômico do ágio tinha que ser sob perspectiva e rentabilidade futura. Tá? E outro ponto importante, a Lei 9.532 não exigia a
questão do laudo de avaliação. Ela simplesmente falava que é necessário um demonstrativo. Demonstrativo pode ser um planilha de Excel, pode ser um estudo econômico, pode ser um relatório, e não precisava necessariamente ser um laudo de avaliação. A exigência do laudo de avaliação veio com a Lei 12.973 de 2014. Outro ponto importante, a Lei 9.532 de 97 não vedava operação entre empresas do mesmo grupo. Então, o ágio interno seria permitido, porque a lei não vedava. Essa vedação só veio com a Lei 12.973 de 1914, 2014. E o terceiro ponto, as operações de ágio interno foram todas feitas com base no artigo 36 da Lei 10.067 de 2002. O que esse artigo 36 previa? Que na hora que fizesse a distribuição do capital em outra sociedade a valor de mercado, eu, subscritor, reconheço uma receita pelo fato, eu estou contabilizando de um valor superior ao meu valor contábil e essa receita ela é diferida da sua tributação. E via de consequência, quando eu faço isso, a empresa que está recebendo essas ações, ela por força da equivalência patrimonial, reconhece um ágio, né, por força da equivalência patrimonial. Então, eu tenho uma receita diferida e tenho um ágio que seria uma despesa dedutível. O que se esquece nesses julgamentos? Se esquece de analisar essa questão da receita diferida. Tem uma receita lá que vai ser tributada um dia, quando eu fizer a alienação desse investimento, quando eu fizer a liquidação do investimento. Tá? Então, não é que esse valor nunca vai ser tributado. Então, se essa receita é tributada, a despesa tem que ser dedutível. Então, se essa despesa é considerada indedutível, então essa receita não é tributável. Então, esse é um ponto que não é, objeto de análise nesse julgamento e nem os advogados acabam colocando isso no julgamento. E vamos analisar agora o caso da Kremer, né? Que foi julgada pela primeira turma da STJ, e foi o recurso especial 2026.473. Então, como é que foi o caso da Kremer? O Kremer, esse caso foi julgado em setembro de 2023, e nós temos a Kremer que era controlada por três pessoas jurídicas, a FPAR, a SZPAR e a EJR Fagundes. São três pessoas jurídicas que eram acionistas da Kremer. Em março de 2004, o que acaba acontecendo? Essas empresas, FIPAR, SZPAR e EJR Fagundes, pegam as ações que elas tinham na Kremer, que é uma empresa operacional, né, e aumentam o capital de uma empresa chamada Kremer Participações. E esse aumento de capital, essa substituição de capital é feita a valor de mercado. Então, vamos imaginar, está contabilizado por 100 na FIPAR, SZPAR e JR Fagundes, e eles capitalizam na Kremer Par por 200. Então, o que vai acontecer? A FIPAR, SZPAR e JR Fagundes vai reconhecer uma receita, porque fez uma substituição de capital a valor de mercado, valor superior ao valor contábil. Essa receita, a tributação é diferida por força do artigo 36 da Lei 10.637 de 2002. E como essa capitalização é feita em uma empresa e é obrigada a fazer equivalência patrimonial, o que vai acontecer? Aqui na Cremepar, ela, por força da equivalência patrimonial, reconhece o ágio nessa substituição de capital. Então, esse é um ágio, né? Cuja perspectiva qual que é? É rentabilidade futura, porque estou fazendo isso com base em um demonstrativo, um laudo de avaliação que fez o reconhecimento desse área. Aí, o que acabou acontecendo? Em abril de 2004, o que ocorreu nesse grupo societário? A MLGP, que é uma empresa da Merrill Lynch, ela aportou 100 milhões de reais no capital de uma empresa chamada Kramer Holding, e a Kramer Holding transferiu esse recurso para Kremer-Par e depois esses recursos foram transferidos para Kremer, tá? E aí, que é um ponto de diferença em relação ao caso da Aviação Santa Joana. Não teve essa capitalização, não houve essa transferência de recursos. E isso daria o quê? Validade para dizer que isso não é uma empresa veículo, não é uma empresa de prateleira, mas uma empresa que é operacional, porque ela recebeu recursos e recursos chegaram na CREM. Então, esse seria um ponto que seria positivo em relação ao caso, segundo o caso que foi julgado pela STJ, mas eu vou adiantar de antemão. Não, para mim não faz muita diferença. Ajuda, mas não é dizer que é o determinante. E aí o que acabou acontecendo em dezembro de 2004? A Cremepar, ela foi incorporada pela Cremer, e com essa incorporação, o ágio que estava contabilizado no seu ativo passou ser uma receita diferida na Cremer, e a Cremer passou a amortizar isso à razão de 1,60 ao mês. E aí, essa seria a situação societária final em dezembro
de 2004, ou seja, a empresa, né, Kremer, passou a reconhecer o ágio e esse ágio passou a ser uma despesa dedutível à razão de uns 60 centavos. O fisco questionou isso, dizendo que é uma operação inexistente, simulada, ágio interno, não teve fundamento econômico nessa operação e acabou autuando. Esse caso foi julgado no CARF, o CARF julgou em novembro de 2011 esse caso, a Câmara Superior de Cursos Fiscais entendeu que o contribuinte não tinha razão e negou provimento ao seu recurso especial. Então, o acordo é o 91.001.003.222. O contribuinte não se conformando com a decisão, entrou com ação judicial, discutindo isso no Poder Judiciário, teve um acordo favorável no TRF4, né, entendendo que as operações regulamentadas que geram ágio, inclusive diante de patrimônio negativo da investida, seguidas de compartilhação de reservas, que obedece ao disposto no artigo 20 do Decreto-Lei 1.598 e artigo 7º da Lei 9.532, não admite tratamento tributarário diverso daquele previsto na lei. Então, eles entenderam que essa operação de ágio interno é uma operação que não é proibida na lei, portanto, ela é permitida. E aí vem o STJ, a sua primeira turma, através do ministro Amaral Gurgel, entendendo que o contribuinte tinha razão, que essa operação ela é adequada, não houve nada de ilegal nessa operação. Então, aqui está a ementa do acordo, o começo, na verdade, é a fundamentação do ágio, por que o ágio é possível, e que é importante a gente analisar, né? É essa questão aqui a partir do item 6 da ementa. Ó. Em regra, apenas quando a alienação, liquidação de extinção baixa de investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como custo para apuração de ganho e perda de capital. A exceção à regra da inutibilidade do ágio, seria no artigo 7º e 8º da Lei 9.532, os quais passaram a dividir a dedução quando a participação societária extinta em razão de cooperação, fusão, cisão, sociedade empresária. Então, né, regra geral do ágio qual que é? Eu só vou poder amortizar e deduzir quando alienar o investimento. Qual que é a exceção? Se eu fizer a incorporação de investimento, o artigo 7º e 8º permite que eu antecipe a dedutibilidade desse ágio. Inclusive, ele cita as exposições motivos da MP 1697, que foi convertida à Lei 9.532 em relação a isso, né? Aí o item 10 da ementa. Embora seja justificável a preocupação com intervenções societárias exclusivamente artificiais, não é dada à Fazenda, alegando buscar extrair o propósito de negociações de operações e impedir a dedutibilidade por si do ágio na hipótese que o instituto decorrente em relação entre partes dependentes, ágio interno, ou quando o negócio jurídico é materializado via empresa veículo, ou seja, não é cabível presumir de maneira absoluta que esses tipos de organizações são desprovidas de fundamento material econômico. Então, não basta simplesmente presumir. A autoridade fiscal tem que comprovar que essa operação realmente ela é inexistente, que ela não tem substrato econômico, que no caso dos autos ela acabou não fazendo. Então, continuando a emenda do acordo. Do ponto de vista lógico jurídico, acionista se baseia o fisco, não resulta automaticamente na conclusão de que o ágio interno, o ágio, resultado de operação por emprego desse veículo, impediria a dedução do Instituto em exame da base de cálculo do lucro real, principalmente porque até 2014 a legislação era excelente a respeito. Então, eles entendem que só a partir de 2014, que é a questão do operações de empresas do grupo, ágio interno, não teria validade. Até então, não havia proibição por parte da lei. E quando deseja excluir de plano o ágio interno, ela fez expressamente com inclusão do artigo 22 da Lei 12.973, a evidenciar que anteriormente não havia vedação à lei, a ele, tá? Então, se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de relações artificiais, como absolutamente simuladas, compete ao fisco caso a caso demonstrar artificialidade, mas jamais pressupor que o ágio entre as partes dependentes ou com emprego de empresa vírgula já seria pressão abusiva, tá? Então, e no caso concreto, adotando o cenário prático narrado na assistência no acordo, em razão dos limites impostos pela súmula 7 do STJ, não há demonstração de que as operações tabuladas pelo Código de foram típicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de justificar a glosa da dedução do ágio. Então, no caso desse, que foi julgado pelo STJ, entenderam que não era uma operação artificiais, tanto porque a sentença e o acordo acabaram demonstrando isso. Então, quais são o que é importante a gente colocar em relação a esse julgamento? Quais são os fundamentos do voto? Primeiro, a legislação na época não proibiu operação de partes relacionadas, isso só veio com a Lei 12.973 de 2014. Não há vedação da utilização de empresa veículo, então essa turma entende que não é nada de abusivo utilizar um veículo, tem que analisar caso a caso. O fisco não pode presumir que a operação é artificial, tem que comprovar. E no caso dos autos, não foi demonstrado que as operações foram artificiais ou inexistentes. Então, neste caso, a STJ entendeu que o fisco
careceu de comprovar o artificialismo da operação e, portanto, entendeu que o contribuinte tinha razão. Então, é isso que eu quero falar em relação a esse julgamento, essa decisão do STJ. Agora vamos analisar o caso, né, que foi julgado pela segunda turma do STJ, né, da versão Joana d'Arc, que é o RESP 2152 e 642. Então, esse caso foi julgado em novembro de 2024, então ele não faz tanto tempo assim que ele foi julgado, e nós tínhamos os acionistas da versão Joana d'Arc que em setembro de 2006, eu peguei essa data no acórdão da Câmara Superior do CAR, que fala que foi efetuado em setembro de 2006, já o TRF fala que foi 2007, tá? Então, também isso não importa, se foi 2006, 2007, não importa, a operação foi efetuada. Então, o que os acionistas da aviação Joana d'Arc fizeram? Eles fizeram a distribuição de capital ao valor de mercado das ações que detinham na aviação Joana d'Arc, na Sodan, que é uma empresa de participações, e os acionistas, que eram pessoas jurídicas, reconheceram uma receita diferida, e a Sodan, que era uma pessoa jurídica, reconheceu o ágio quando recebeu essas ações da aviação Joana d'Arc, porque é um investimento avaliado pela equivalência patrimonial, quando eu faço a primeira equivalência patrimonial, eu sou obrigado a fazer o reconhecimento do ágio. Aí o que que acabou acontecendo? Aqui não houve nenhum ingresso de novo sócio, não houve nenhum recurso que acabou ingressando. Em setembro de 2007, né, houve uma incorporação reversa, na qual a aviação Joana d'Arc incorporou a Sudan. E quando foi feita essa incorporação, o ágio estava contabilizado na Sudan foi transferido para a aviação Joana d'Arc e eles passaram a amortizar esse ágio como ativo diferido, a razão de uns 60 avos, se aproveitando da dedutibilidade desse ágio. Então, se a gente pegar as duas estruturas jurídicas, elas são muito semelhantes, tanto da Cremer quanto da Sodan. Qual que é a diferença? Na Sodan não teve um aporte de recurso de um acionista novo, não foi transferido esse recurso e chegou na Junadar, que simplesmente fizeram a operação de acordo com o que previa e permitiu o artigo 36 da Lei 10.037 de 2002. Aí, essa estrutura final após a capitalização com ágio e depois a incorporação reversa que a Joana d'Arc fez na empresa Sodexo. E aí, isso foi julgado no CARF em junho de 2018. O CARF também entendeu que o contribuinte não tinha razão e negou o provimento ao seu recurso especial, né? Então, esse é o acordo 9101-003-611, o contribuinte não se conformando e ingressou com uma medida judicial, isso foi julgado pelo TRF2, também na mesma linha, o ementa do acordo explica como é que foi feita a operação, né, o que acabou acontecendo, né? E, é, e o item 7 que é importante falar. A constituição de nova empresa sobre empreendimentos, cujo capital foi integralizadamente de incorporação da aviação Jornada com Arco, foi somente incorporado também para essa mesma empresa para possibilitar a abolição do Arco, Correio dos Obras de Economia RPJ e da CSA. Né? Como você vê, a questão que passam os autos são nada meritória, conforme de autos preservados com direito, nada tendo ser objeto de prova pericial. Então, o TRF entendeu que não era o caso de prova pericial, não era o caso de análise de prova, simplesmente questão de direito. Entendeu que o contribuinte tinha razão, né? Citando inclusive o caso da Kremer, né? Que foi julgada pelo TRF4 e entendeu que não havia proibição do contribuinte em fazer essa operação. E aí, a Procuradoria da Fazenda Nacional, não se conformando, ingressou com o RESP, né, junto ao STJ, cujo o relator era o ministro Francisco Calvão, e virou o RESP 2026.473, né, que entendeu que o contribuinte não tinha razão em relação a essa operação de ágio eterno. Então, aqui está a ementa desse julgado da STJ. Então, os primeiros itens, né, vem todo razoável para justificar a questão do ágio, por que que ele vem, né, por que é importante, né, fazer isso, e ele fala muito que as operações têm que ser verdadeiras, legítimas, e quando ele vai no item 7, ele começa a fundamentar por que que ele entende que essa operação da aviação Joana d'Arc não tem fundamento. Então, no caso psicológico interno, o ágio próprio, o ágio por si mesmo, a característica necessária é a inexistência de qualquer relação jurídica com membros que não fazem parte do mesmo grupo societário.
É dizer, todas as operações acontecem entre partes vinculadas. Outro ponto indispensável para se caracterizar o ágio de si mesmo é a completa ausência de operação societária envolvendo efetiva transferência de recursos. Então, para essa turma, como não houve transferência de recursos, eles entenderam que essa operação não tem como sustentar. As relações precisam relacionar participantes societários cujo valor é atribuído em consciência entre as partes envolvidas, que em verdade são exatamente a mesma pessoa, dois polos da relação jurídica. Finalmente, esse é um evento havido no caso concreto. O argentino pode ser gerado por meio de uma chamada empresa veículo, cuja existência no mundo jurídico somente se justifica para criar a mais-valia para o grupo societário. Quando essa sociedade constante desprovida de propósito negocial, aí ele entende que a empresa veículo, nesse caso, não tem propósito negocial, em absoluto descompasso com o regime de direito societário. Não é empresa nos termos definidos no Código Civil. Então, ele entende que essa empresa veículo não tem validade, né? Porque não há exercício de atividade econômica organizada para a circulação de bens e serviços. É exatamente nesse ponto que pode identificar o abuso de direito caracterizado pelo abuso de personalidade. Então, ele entende que há um abuso de direito porque se está se utilizando uma sociedade para ter um benefício econômico e ela não tem existência. Com efeito, não é demais asseverar que a função social da propriedade privada do texto constitucional é de efeito com diversos campos do direito privado, inclusive no direito empresarial, tanto que assim que é recorrente utilizando a difusão social da empresa como elemento social da exploração da atividade econômica. Né? Sobre a ordem interna e sua relação com o abuso de direito, é importante mencionar que este abuso para que seja considerado antijurídico, demanda para além do instituto para fins dos quais o ordenamento não o destina, que essa utilização afete direitos de terceiros, ainda que não haja intenção de prejudicar por parte daquele que o exerce. A existência de direitos absolutos e a limitação desses direitos, a partir do momento que outros direitos ou prerrogativas são atingidos, é lugar comum em iniciativas gerais e abstratas, mas que encerra dificuldades quando necessária a aplicação dessas premissas nos casos concretos. Então, ele entendeu que há o abuso de direito por parte do contribuinte ao utilizar a empresa veículo ao fazer a operação de ágio interno, né? Então, o abuso de direito perpetrado com criação de estruturas artificiais sobre aproveitamento ágil, pagamento menor de tributos, agride a utilidade do ordenamento, para além do reconhecimento legal como ato ilícito previsto no artigo 57 do Código Civil. O abuso de direito, no caso, encerra a violação dos direitos privados da capacidade constitutiva e sua condição de corolário da própria isonomia. Por esse motivo, o abuso de direito materializando a amortização do ágio, gerando operações internas, sem nenhum propósito de negociação, esse pelo ordenamento jurídico vigente, ensejando a neutralização do efeito dos atos abusivos da autoridade fiscal, no caso, portanto, de ser emitida a glosa do caso amortizado. Então, ele fundamentou a sua decisão na questão do abuso de direito, né, e por força disso negou provimento do recurso especial do contribuinte. Então, qual que é o fundamento desse voto que é importante te deixar bem claro? Que o ministro entendeu e a turma acabou acompanhando por unanimidade. A legislação na época da Lei 9.532 foi criada para operações reais e reorganizações societárias, onde houve efetiva transferência de recursos. Como nessa operação não houve transferência de recursos, ele entende que faltou, carece de fundamentação por força disso, é um dos motivos. Ele entende que o agente interno é uma operação artificial entre partes relacionadas, onde não há efetiva transferência de recursos, há um abuso de direito da utilização por parte do contribuinte da empresa veículo e não existe liberdade contratual em estruturas artificiais. Então, basicamente, esse é o fundamento, né, que ele trouxe para poder negar provimento de recurso especial do contribuinte, né? Então, é importante a gente deixar claro, né, os dois casos, né, dois entendimentos diversos, os casos são semelhantes, né? Tem pequena diferença no caso da crime. Houve aquele aporte de capital por uma empresa nova, um novo sócio, um novo estrangeiro, né? Que também que eu lembro que no caso da Gerdau também tinha isso, que uma parte daquela sociedade que foi objeto do argentário vendeu para o Itaú por valor de mercado, por isso então eles falaram que aquilo ratificou a avaliação de mercado daquela operação e deu validade para aquilo, né? Nos dois casos foram utilizados empresas e veículos, então não tem muita distinção do ponto de vista societário. A primeira turma da STJ entende que a operação não é vedada pela legislação vigente, na época dos fatos. Destaco que o recurso extraordinário que foi proposto ao STF pela Fazenda não foi admitido pelo ministro Alexandre de Moraes, que ele entendeu que a matéria é competência do STJ e não do STF, que é importante deixar claro, né, que esse caso não subiu para o STJ, para o STF, né? A segunda turma do STJ entende que a operação é artificial e houve abuso de direito, então são operações semelhantes, mas tiveram fundamentos de decisão totalmente diversos, opostos. No caso Gerdau, também é um caso de agio interno, ele teve decisão favorável
no tribunal, teve sentença favorável em primeira instância. Esse caso teve recurso especial por parte do Poder da Fazenda Nacional, só que esse caso não foi admitido ao recurso especial por decisão monocrática do então ministro Herman Benjamin, que entendeu que a Fazenda não conseguiu fundamentar e comprovar os argumentos para poder fazer subir o recurso especial. É importante a gente deixar também e deixar claro que tem esse caso também que cabe estudar caso você esteja estudando esse caso, né? E vamos aguardar, né, a informação do entendimento de outros casos que deverão ser julgados, né? Eh, Pela própria segunda turma ou pela própria turma do STJ, estão falando que estão querendo levar esse caso da Sudão, da versão Joana d'Arc para a primeira turma, para poder uniformizar entendimento. Então vamos aguardar aí o que vai acontecer no futuro em relação a esse caso e como é que vai ser o entendimento final da STJ em relação a essa matéria. Então é isso que eu queria falar para vocês nessa videoaula de hoje, né? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque isso ajuda no desenvolvimento do canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima.